Nessa aula, vamos falar sobre os elementos essenciais de um bom prompt. Como vocês sabem, a maneira como formulamos nossas perguntas para uma IA generativa impacta diretamente a qualidade das respostas. E para garantir que recebemos exatamente o que solicitamos, é fundamental seguir alguns princípios básicos. Vamos explorar 5 elementos essenciais para criar prompts realmente eficazes. Você já tentou pedir algo para um assistente de IA generativa e recebeu uma resposta totalmente inútil, como se a IA simplesmente não tivesse entendido o que você queria? Por que isso acontece? A resposta é simples, meus amigos, porque a forma como você pergunta muda completamente a resposta que você recebe. Hoje vamos explorar os elementos essenciais de um bom prompt e garantir que ao final desta aula você nunca mais fique frustrado com respostas genéricas de uma inteligência artificial. O primeiro elemento essencial de um bom prompt é a clareza. Precisamos evitar ambiguidades. Se você fosse dar uma ordem para alguém executar uma tarefa no seu trabalho, como você faria? Daria uma instrução vaga ou seria específico? Se você for vago, a outra pessoa pode interpretar do jeito dela e fazer algo completamente diferente do que você queria. Um prompt claro elimina qualquer possibilidade de múltiplas interpretações, garantindo que a inteligência artificial generativa compreenda exatamente o que você espera dela. Isso significa evitar termos vagos. Você precisa ser específico sobre o contexto e estruturar a solicitação de forma objetiva. Um exemplo de um prompt ruim no direito seria algo do tipo: me fale sobre contratos. Percebe que é muito vago? Contratos de quê? Trabalho? Compra e venda? Serviços? Já um prompt melhor seria algo como: explique as cláusulas essenciais de um contrato de prestação de serviços na área de saúde, considerando riscos jurídicos para o prestador. Outro exemplo de prompt ruim na área de medicina: o que é uma cirurgia? Já um prompt melhor seria algo como: explique em detalhes como funciona uma cirurgia de apendicectomia, considerando riscos e o tempo médio de recuperação do paciente. Percebe a diferença? No primeiro caso, a IA pode dar qualquer resposta genérica. No segundo, direcionamos a IA para um contexto específico. O segundo elemento essencial de um bom prompt é a relevância. Precisamos focar no objetivo da resposta. Se você pedisse para uma IA, me fale sobre gestão financeira, e ela te respondesse com dicas para empresas, enquanto você queria dicas para finanças pessoais, como você se sentiria? Pois é, sem foco, a IA pode ir para qualquer lado. Um prompt relevante é aquele que mantém o foco na informação desejada, evitando generalizações. Para isso é essencial fornecer detalhes sobre o propósito da resposta e, se necessário, delimitar o escopo da questão para obter um resultado útil e aplicável. Um exemplo de prompt ruim na área financeira seria algo do tipo: como investir dinheiro? Muito amplo, pode ser ações, imóveis, criptomoedas. Já um prompt melhor seria algo como: quais são as estratégias mais seguras para um investidor conservador aplicar seu dinheiro no mercado de renda fixa? A IA precisa de contexto para entender qual caminho seguir. Quanto mais relevante e direcionado for o seu prompt, melhor será a sua resposta. O terceiro elemento essencial de um bom prompt é o formato esperado. Definir a estrutura da resposta. Você já recebeu uma resposta em um texto longo quando, na verdade, queria uma lista? Ou já esperava uma explicação detalhada e a IA só te deu uma frase? A maneira como o prompt é estruturado influencia diretamente o formato de resposta da IA. Especificar se a resposta deve ser uma lista, um resumo, um texto longo ou uma tabela ajuda a IA a entender, compreender e estruturar a informação de uma forma útil para o usuário. Imagine que você, como professor, pede à inteligência artificial algo assim: explique a Revolução Industrial. A IA pode responder com um parágrafo gigante ou com uma frase curta. Já se você usar algo como: explique a Revolução Industrial em 5 tópicos curtos, focando nas principais mudanças tecnológicas e seus impactos econômicos, bem melhor. Outro exemplo de prompt ruim na medicina seria algo como: fale sobre hipertensão. Um prompt melhor seria: crie uma tabela comparando os principais medicamentos para hipertensão, incluindo indicações, efeitos colaterais e restrições.
Percebeu a diferença? Eu estou formatando, eu estou explicando a ela como eu quero a resposta. A estrutura do prompt muda completamente o formato da resposta. Peça exatamente o que você quer. O quarto elemento essencial de um bom prompt é o tom e o estilo. Você explicaria um conceito complicado para um colega de trabalho da mesma forma que explicaria para uma criança? Dependendo do público-alvo, o tom da resposta pode ser técnico, acadêmico, formal, casual ou didático. Informar a IA qual o tom e nível de profundidade são esperados evita respostas desconectadas do contexto desejado. Exemplo de bons prompts no direito, levando em consideração esse elemento essencial, seriam: explique o que é habeas corpus para um estudante de direito em tom acadêmico. Veja que eu estou designando o tom. Outro exemplo seria: explique o que é habeas corpus para um leigo de forma simples e didática, como se eu tivesse 10 anos. Tom e estilo dos prompts no mercado financeiro seria algo do tipo: resuma os principais indicadores financeiros que uma empresa deve analisar antes de fazer um investimento em um tom técnico e formal. Outro exemplo seria: me explique os principais indicadores financeiros como se eu fosse um iniciante no mercado financeiro. O quinto e último elemento essencial de um bom prompt são as restrições e os exemplos, refinando a resposta. Você já recebeu uma resposta enorme de uma inteligência artificial quando queria algo mais direto? Limitar a resposta em número de palavras, exigir exemplos práticos ou pedir comparações são formas de refinar os prompts. Estas restrições ajudam a IA a gerar respostas mais objetivas, aplicáveis e dentro do escopo esperado. O exemplo de um prompt ruim em medicina, que não leva em consideração esse elemento essencial, seria algo do tipo: explique os sintomas da diabetes. Já um prompt melhor elaborado seria: liste 5 sintomas mais comuns da diabetes tipo 2 e explique cada um em até 2 frases. Definir limites garante que a resposta seja do tamanho certo e tenha exemplos relevantes. Então, recapitulando essa aula, um bom prompt deve ter clareza, relevância, formato definido, tom adequado e restrições e exemplos bem estabelecidos. Com essas técnicas, conseguimos extrair o máximo da inteligência artificial e tornar nossas interações muito mais produtivas. E aqui vai um desafio para você. Agora pega um prompt, aquele que você já usou, e tente melhorá-lo seguindo essas dicas. Depois compara a resposta que a IA deu antes e depois da melhoria. Você vai se surpreender. Adiciona aqui nos comentários dessa aula ou na comunidade do curso o que você achou dessa aula. Forte abraço, te encontro na próxima aula.